Conformidade. A conformidade acontece quando as pessoas mudam de comportamento devido à influência real dos outros. Há duas razões principais por que as pessoas se ajustam: a influência social informativa e a influência social normativa. Na influência social informativa, há a necessidade de saber o que é certo. Ela ocorre quando as pessoas não sabem o que é certo, não sabem o que fazer ou dizer. Elas observam o comportamento dos outros como importante e necessária fonte de informação e as usam para escolher os cursos de ação apropriadas para si mesmas. A influência social informativa resulta em aceitação privada quando as pessoas genuinamente acreditam no que as outras estão fazendo ou dizendo. Quando a conformidade informativa vira-se contra a pessoa. Utilizar outras pessoas como fonte de informação pode ter efeitos colaterais quando elas estão erradas a respeito do que está acontecendo. O contágio acontece quando as emoções e comportamentos se espalham rapidamente pelo grupo. Quando as pessoas entrarão em conformidade com a influência social, há maior probabilidade de se ajustar à influência social informativa quando a situação é ambígua, as pessoas estão em crise ou especialistas estão presentes. Influência social normativa. A necessidade de se aceito. A influência social normativa ocorre quando mudamos nosso comportamento para corresponder aos dos outros porque queremos continuar em uma posição confortável dentro do grupo e usufruir dessa vantagem. Ajustamos-nos às normas sociais do grupo, regras implícitas ou explícitas para os comportamentos aceitáveis, valores e atitudes. A importância de ser preciso. Quando é importante ser preciso, as pessoas tendem a resistir à influência social normativa e ir contra o grupo, dando a resposta certa. As consequências de resistir à influência social normativa. Resistir à influência social normativa pode levar à ridicularização, ao ostracismo e à rejeição pelo grupo. A influência social normativa na vida diária. Ela opera em muitos níveis da vida social, influencia os hábitos alimentares, passatempos, moda, imagem corporal e assim por diante, além de promover o comportamento educado na Quando as pessoas se sociedade. conformam à influência social normativa. A teoria do impacto social especifica em que momento a influência social normativa tem maior probabilidade de ocorrer, considerando a força, a proximidade e o tamanho do grupo. Tendemos a nos ajustar quando nos importamos com o grupo, quando os membros são unânimes em seus pensamentos ou comportamentos, quando o grupo tem 3 ou mais membros e quando pertencemos a culturas coletivistas, que enfatiza a interdependência de todos os seres humanos. Já a influência da minoria, quando os poucos influenciam os muitos. Sob certas circunstâncias, um indivíduo ou um pequeno número de pessoas pode influenciar a maioria. A chave é a consistência na apresentação do A ponto de vista obediência da a alguém minoria. em posição de autoridade foi estudada através de experimentos, sendo um deles a famosa série de Stanley Milgram, onde descobriu que o ser humano poderia aplicar choques letais a outro ser humano por obediência. Alguns fatos foram notados nos experimentos, como a influência social normativa, que não facilitou a pessoa deixar de obedecer à figura de autoridade, pois tentava agradá-lo com o melhor resultado do trabalho a ele confiado. E a influência social informativa. Os estudos com informações confusas, várias funções ao mesmo tempo, incertos de como agir, seguiam as ordens do especialista. Os participantes se ajustavam à norma, dada pelo especialista, mesmo que fosse errada e desumana, devido à ideia de obedecer à autoridade, à rapidez dos acontecimentos, à perda do senso de responsabilidade ao obedecer o outro e ao aumento gradativo dos choques. Estudos foram feitos recentemente, seguindo novas regras,
e mostraram que não houve mudança A significativa influência nas social atitudes. e imagem corporal feminina envolve as tentativas de se ajustar às definições culturais de um corpo atraente. Para explorar melhor essa questão, Judith Anderson e colaboradores analisaram em 54 culturas o que pessoas consideravam o ideal feminino. Os 3 perfis principais são o corpo pesado, de peso moderado, ou o corpo esguio. Também foi analisado o quanto de suprimento de comida era estável em cada cultura. E a hipótese que se confirmou foi que o tipo físico pesado era preferido em relação ao esguio ou com peso moderado nas culturas com suprimento de comida deficientes. Conforme a estabilidade do suprimento de comida aumenta, a preferência por corpos pesados a moderados diminui. Apenas as culturas com suprimentos de comida muito estáveis valorizam altamente o físico esguio. Pois em culturas que a comida é mais escassa, o corpo pesado era considerado mais bonito. Seriam mulheres que tinham o suficiente para comer e, portanto, eram sadias e a imagem corporal masculina, até recentemente, havia poucas pesquisas tratando dessas questões. Mas estudos realizados nas últimas décadas sugerem que sim, as normas culturais vêm mudando. E os homens estão começando a sentir a pressão que as mulheres vêm experimentando por décadas para atingir um corpo ideal. E as evidências sugerem que as expectativas socioculturais da atratividade para os homens mudaram ao longo das últimas décadas e que o ideal de corpo masculino agora é muito mais musculoso. Mas será que essa apresentação dos corpos masculinos afeta a percepção dos homens a respeito de si mesmo? Ida Jodete Hatton e Deborah Belli investigaram essa questão, focando a relação entre o consumo de mídia e as preocupações corporais, usando uma amostra de estudantes universitários. Elas descobriram que ler revistas direcionadas aos homens estava significativamente correlacionado com o sentimento negativo do próprio corpo, pois todas apresentavam um corpo masculino hipermusculoso. Outra pesquisa realizada por Pope e colaboradores pediram a homens nos Estados Unidos, França e Áustria para alterar a imagem no computador de um corpo masculino em termos de gordura, músculos, até que ela refletisse primeiro seus próprios corpos, segundo, o corpo que gostaria de ter e finalmente o corpo que pensavam que as mulheres considerariam mais atraente. No entanto, nos 3 países, os homens escolheram um corpo ideal que tinham em média 13 quilos mais músculos que os deles. E esse ideal musculoso também foi o corpo que escolheram para o que pensaram ser o que as mulheres considerariam atraentes. Os pesquisadores também constataram que homens adolescentes e jovens relataram sentir impressão dos pais, colegas e mídia para serem mais musculosos. Eles reagiram a essa pressão desenvolvendo estratégias para atingir o corpo ideal sarado. Logo, o resultado dos estudos indicam que 21 a 42% dos homens jovens vêm alterando seu hábito alimentar para ganhar mais massa muscular ou peso e têm usado também mais substâncias de riscos, como os esteroides ou a efedrina, para conseguir um físico mais musculoso.